Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Nos últimos programas que estamos gravando, e estamos falando sobre o se conhecer. Então, qual é o objetivo da cultura racional? Um dos objetivos da cultura racional é o se conhecer. Então, estamos aqui esclarecendo sobre o se conhecer, porque muita gente pensa que se conhece e se conhece de um modo, mas a gente vai mostrar para você um outro modo de se conhecer, que você vai se conhecer através da leitura do livro Universo em Desencanto. Então, vamos continuar com o tema o se conhecer. O carbonário, que é a origem de vocês, é uma vida diferente, inferior ao fluido que é superior a vocês, que são as consequências dos fluidos. A sombra é o efeito do corpo visível. O corpo é a sombra do fluido. O fluido é a sombra e o efeito dos seres orgânicos. Os seres orgânicos são a sombra do antes do ser. O antes do ser é a sombra daquilo que eram. A sombra daquilo que eram é a sombra daquilo que foram. A sombra daquilo que foram é a sombra de onde saíram. E a sombra de onde saíram é dos corpos puros e limpos, sem defeitos. Porfírio, explique, por favor, por que o carbonário é a origem da gente? Como o racional superior diz, o carbonário é a origem de vocês. Explique, por favor. E essa parte inicial do carbonário é uma referência categórica, ou seja, a categoria de bicho racional. Porque no carbonário ele define com essa palavra toda a abrangência da parte elétrica, magnética de uma galáxia térrea, onde existe todo um processo de sementes que germinam para produzir todos os seres. Nós podemos dizer que este carbonário, em outros fascículos mais adiante, nós podemos saber que aonde dizemos assim, tudo é energia transformada em seres. E são três formas de energia que existem dentro deste carbonário. É a energia líquida transformada em seres e as energias invisíveis, que é aonde vem o comando de toda esta transformação. E isto é uma categoria de vida, por isso que a gente quando diz não se ofendam com a palavra bicho racional, porque o racional superior está usando a palavra bicho racional para a categoria que ninguém sabia que era uma categoria de vida. Porque os nossos sentidos, os 5 sentidos e o extrasensorial que nós tínhamos, não nos permitiam ver o que estava acima dessa matrix. Porque isso aqui, na verdade, é um matrix. E ninguém saía da matrix, nem poderia sair por si só. Alguém tem que vir de fora. A grande questão é, quando alguém vem de fora para dizer que a gente tem que sair desse matrix, ele diz assim, mas aqui tem outro matrix. É onde, então, agora nós vamos ter que nos conhecer. Então, primeiro você tem que sair dessa galáxia térrea, nominada dessa forma pelo racional superior nos fascículos, em minúcias, muitas referências a respeito, mas que no primeiro volume da obra, para dar o conhecimento básico e abrangente, é o carbonário. Então, o carbonário podemos ilustrá-lo como sendo uma galáxia térrea, onde acontece tudo. Reação oxidante, redutor, o bem e o mal, toda essa mixórdia que acontece nessa vida da gente. Se quiser chamar de inferno, pode, porque é um inferno, e que este inferno está fechado com 7 portas ou 7 selos, sim. Tudo isso é uma galáxia térrea e é o carbonário. Para que a gente possa entender o texto bíblico também, que o mundo estava fechado, selado por 7 portas. E as 7 portas são exatamente as portas desse carbonário. Porfírio, carbonário de carbono e de carvão queimou tudo, é isso? Sim, exatamente, mas não o nosso carvão. O carvão do mundo inicial, que era a composição sólida da planície racional, que uns tantos racionais, por conta própria, estabeleceram um progresso e foram à extinção dessa formação sólida. Dali formou uma resina, e essa resina virou cinza, e essa cinza foi penetrada pela água e virou, então, o carbonário, que é essa galáxia térrea. Então, aí é onde nós temos... inferno. Exatamente, mas a semelhança das palavras. Mas o que é importante não são as palavras.
O que é importante é a pessoa se conhecer em nível de consciência, mas não de doente ou de coma, mas em nível de consciência racional. É ver. Por isso que nós temos que desenvolver as 4 partes, o aparelho, a vidência, a desmaterialização e o raciocínio, para poder entender isto. Porque energia não tem nome. Enquanto nós podemos dar os nomes, é a forma primária da gente entender. Então ele nos dá no primeiro volume, de uma forma primária, o nome, carbonário. Depois ele dá outro nome, galáxia térrea. Depois ele dá outro nome. E cada um vai começar a perceber que nem precisa mais de nome, porque começa a sentir e ver, com a evidência racional, com o desenvolvimento do raciocínio. Por isso é que a leitura do livro ela é autoexplicativa e tem que preparar primeiro a pessoa para ela compreender. Então, muita gente, o livro está repetido coisa nenhuma. Você não sabe nem o que disse na primeira, não sabe nem o que é carbonário, não sabe o que é uma galáxia Terra e o pior de tudo, não sabe o que é uma sombra. Eu também estou falando para mim. Eu estou falando assim com essa empáfia, me perdoem os nossos espectadores, é porque exatamente, essa empáfia é para mim. Não é para vocês. Por isso que depois, quando a gente começa a perceber o primarismo em que a humanidade estava envolvida, aí a gente começa a querer realmente falar muita coisa. Eu vou apenas dar uma ilustração rápida aqui desse trecho, principalmente para aquelas pessoas que estão iniciando a leitura do livro Universo em Desencanto, para ter a ciência, veja bem, a ciência, de que este livro não é obra de uma pessoa que não sabia nada. Tem gente que diz assim, esse livro é de um analfabeto, um semi-analfabeto. Não podemos ser contra ninguém, mas não entendeu absolutamente nada do que está escrito neste livro. Então, para vocês terem apenas uma pequena ilustração, mesmo quem ainda não conhece o livro, mas quem conhece vai entender muito bem. Tá? Então, nós temos aqui na sequência, professora Nádia, agora já tenho de cabeça, porque agora eu sei o que eu vou falar. A sombra é o efeito do corpo visível. Vocês sabem quem é o corpo visível que o racional está falando aqui? É exatamente a máquina do raciocínio da matéria, ou glândula pineal. Portanto, o corpo é a sombra do corpo visível. Ou melhor, a sombra é o efeito do corpo visível. O corpo visível é a glândula pineal, que é o corpo visível da máquina do raciocínio. Beleza? Muito bem, vamos continuar, porque o restante, que nós achávamos que era o corpo visível, quando se lê a primeira vez eu também entendi assim, o restante é realmente a sombra. Então aqui vocês estão falando com uma sombra. Aqui está, todos nós aqui somos sombras dos corpos visíveis que se chama glândula pineal. A glândula pineal é a sombra de um fluido. Este fluido é um vivente de vida eterna, que vem na mecânica celeste, na formação, dar causa ao micróbio, que o micróbio é onde vai se formar primeiramente a glândula pineal. Depois da glândula pineal é que vai formar o cérebro, que são a parte das sombras, que é o pensamento e a imaginação da água e da terra. Mas primeiro se forma a glândula pineal, e é por isso que, quando aquele embrião, que tem 8 pares de células, 64, todas exatamente iguais, e de repente elas começam a trabalhar de forma totalmente diferente no desdobramento para gerar uma nova sombra, ali a máquina do raciocínio está trabalhando, porque ela foi formada primeiro. Então ali vem a projeção da sombra, que é o nosso corpo material. Mas o corpo visível que o racional se refere aqui é a glândula pineal. O fluido é o vivente de vida eterna. Este fluido tem uma causa e uma origem, ou melhor, é a sombra e a origem de uma organização dos seres orgânicos, que são as 7 partes do porquê assim somos. Sol, lua, estrela, água, terra, animais e vegetais, que é onde esta organização foi formada com as 7 partículas de um raciocínio que se extinguiu na água e na terra, que no início era apenas 3, depois ficou 7. Formando assim a máquina do raciocínio, que forma, dessa forma, a galáxia térrea, ou carbonário. Então a máquina do raciocínio está fora da galáxia térrea, é a vida espacial, que é o antes do ser. Por quê? A organização dos seres orgânicos é a sombra do antes do ser, não é isso? E o fluido é a sombra e o efeito da organização. Se eu estiver trocando alguma sílaba, por gentileza, professora Nádia,
apenas para a gente ordenar bem a coisa, porque eu estou indo rápido, para ganhar um tempinho, porque tem muita coisa a gente a começar. É uma forma de nominar o que ele aqui escreve com base naquilo que nós já conhecemos adiante. Claro que quem nunca leu vai dizer assim, puxa vida, então, quando eu for ler este, eu tenho que compreender que eu preciso ler o outro adiante para compreender isso. Positivo. Porque o racional não poderia falar tudo de uma vez só. Uma revelação instantânea. Eu estou tentando, claro, em sucesso completo, não posso fazer isso. Mas ilustrando para quem já tem um certo conhecimento, a gente até vai, né? Com um pouco de calma. Se o professor Horta pudesse explicar isso aqui, a gente ia com mais calma. Perdão, o professor Horta, é que eu estou me referindo à sua forma calma e positiva. Eu sou um pouquinho mais acelerado, mas a gente chega lá também porque a gente se complementa. Então, só... Um momentinho. O carbonário, então, é a transformação da parte da planície racional nesse mundo de matéria. No buraco em que nós viemos parar. É claro que existem outras paragens, aí é que vem o mundo astral superior, quer dizer, dentro desta galáxia Terra tem o astral inferior, a matéria, tudo isso que nós já aprendemos de baixo para cima. Mas não tinha como fugir, essa é a primeira matrix. A primeira matrix é a organização dos seres orgânicos. E na advertência que o racional nos faz, ele diz assim, a vida e a organização dos seres orgânicos, ele está falando da vida eterna. A vida eterna é um fio. É onde estão projetadas todas essas sombras. Que, a começar dos habitantes puro, limpo, perfeito, que é a sombra de tudo, que deu sombra a tudo. Porque tudo começou ali. Exatamente, porque quando nós temos a organização, ela é a sombra do antes do ser. Então ela é a sombra de uma máquina, que é a máquina do raciocínio. A máquina do raciocínio é a sombra daquilo que eram. E aquilo que eram? Racionais em degeneração. E a sombra daquilo que foram. O antes do ser é a sombra daquilo que foram. Por isso que ele diz assim, a sombra daquilo que eram é a sombra daquilo que foram. Então, quando ele diz a sombra daquilo que eram, ele está falando de quê? Do antes do ser. Quem é o antes do ser? A máquina do raciocínio, do espaço. A máquina do raciocínio na matéria é o corpo visível. Que é para a gente compreender bem essa questão, você e a natureza. Então, quando nós temos a máquina do raciocínio, que é o corpo espacial, o corpo de vida espacial, que cria a organização que é toda esta galáxia Terra, por isso é que ninguém poderia conhecer a matrix da máquina do raciocínio, porque tinha uma matrix que chamava-se de organização astral térrea. Ou galáxia Terra, ninguém saía dele. O pensamento e a imaginação nascem da água e da terra. Então, pensamento e imaginação não saem da Matrix. E a cultura racional vem dizer que quem fez esta Matrix foi uma outra Matrix. E aí nós podemos sair da outra. Que ao sair da outra, a causa termina. E ao terminar a causa, cessa o efeito. Então, esta galáxia Terra deixa de existir, porque a primeira deixa de existir também. E como é que ela desmaterializa a energia da máquina do raciocínio que está no espaço? Sendo a máquina do raciocínio a sombra do que eram, do que foram e de onde saíram. A sombra de onde saíram é dos corpos puros, limpos e perfeitos. Sendo uma sombra, portanto, o corpo visível, que é a nossa glândula pineal, é um habitante do mundo racional em 7º nível de conhecimento. Ou melhor, no nível de baixo. Porque são 7 planos. Se contaram, vocês têm aí os 7. Basta fazer a contagem. O corpo visível, primeiro nível. O segundo nível, que é o corpo do fluido vivente. O terceiro é a organização. E no meio nós temos a máquina do raciocínio, que é o 4º nível de se conhecer. Aí, acima do 4º nível, nós temos o 5º nível, que é aquilo que foram. O 6º nível, que é aquilo que eram. E o 7º nível, que é de onde todos saíram, que é dos corpos puros, limpos e perfeitos. Por isso, ao começar esta série de Vamos Nos Conhecer, eu cheguei e disse para as pessoas, nós temos 7 níveis do se conhecer. E essas 7 partes do se conhecer, 3 só serão conhecidas depois que nós entendermos a verdadeira matrix, que nós formamos a matrix que nos encanta. Então, o mundo do encanto elétrico e magnético é o carbonário, a galáxia Terra, todos encantados. E o desencanto, o livro Universo em Desencanto, liga na máquina
no corpo visível, que é a glândula pineal, e, a partir daí, por ser uma sombra de um habitante do mundo racional, começa a perceber, a se conhecer gradativamente pela leitura assídua e repetitiva deste livro, porque neste livro está a energia inicial que começou a projetar todas as sombras. Oswaldo. O tempo acabou, né? Uma pena. Mas a gente continua. Vamos gravar ainda mais um vídeo e vamos continuar nessa sequência do Se Conhecer. Espero que você tenha gostado e se você gostou, dê um like e não deixe de ler o livro Universo em Desencanto. Não perca tempo. Conheça a Cultura Racional, livro Universo em Desencanto e salve.